Continuamos o cenário político de hoje. Nós estamos conversando sobre a situação ali do Hospital Maternidade Almeida Castro, que está com repasses atrasados. Hoje recebeu um valor por bloqueio judicial. Vamos entender melhor daqui a pouquinho com Laritza Queiroz, que é a diretora da APAMIN, Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e Infância de Mossoró. Você participa com a gente dos contatos que estão aqui na tela. Lembrando que a Laritza vai falar sobre dois aspectos aí da APAMIN, né? A maternidade Almeida Castro e também os leitos de UTI Covid lá do Hospital São Luís. A gente continua aqui trazendo informação da Câmara. O Legislativo Municipal Mossoroense suspendeu as atividades presenciais. O ato da presidência foi assinado hoje pelo presidente da Câmara, Laurence Amorim. As sessões ordinárias dos dias 2 e 3, ou seja, de amanhã, terça e de quarta-feira, foram suspensas. As atividades do Legislativo vão recomeçar no próximo dia 9 de março de forma remota. No dia 23 de fevereiro, o presidente do Poder Legislativo já havia publicado medidas contra o contágio da Covid-19, com limitação no acesso ao prédio da Câmara, suspensão de sessões solenes e audiências públicas e trabalho remoto para funcionários do grupo de risco e acesso restrito de assessores ao plenário da Câmara. Veja agora a explicação do presidente sobre este assunto. Nós tomamos algumas medidas a partir da semana passada, com relação à pandemia do coronavírus, alguns cuidados na casa, como a desinfecção da casa, a restrição do acesso de visitantes, a diminuição de assessores no plenário e também cuidados durante a sessão, como o uso de álcool gel, o uso de máscara sempre dentro da casa, mas mesmo assim sentimos a necessidade de retomar mais ainda as precauções com relação ao coronavírus, devido à situação que está passando a nossa cidade nesse momento, com a dificuldade de leitos de UTI, recebendo pacientes de todo o estado aqui em Mossoró. E o ano passado já tivemos uma experiência, a outra legislatura teve uma experiência exitosa com relação às sessões remotas, e por uma decisão da maioria dos vereadores e vereadoras, nós vamos passar a utilizar as sessões remotas daqui para frente. A gente está com o nosso setor de tecnologia fazendo um trabalho, organizando toda a parte estrutural, para na próxima semana, na próxima terça-feira, nós estarmos fazendo as sessões remotas. A partir do dia 9, todas as sessões serão remotas, como também as reuniões de comissões dentro da Câmara. Presidente, o público externo terá acesso a essas reuniões? Vai ter acesso através da TV Câmara, através da TV Câmara será direcionado o link e também do canal do YouTube da Câmara. Terá acesso totalmente ao público. Conforme a direção avaliou, pelo fato de ser remota, não traz nenhum prejuízo com relação a projetos de lei que serão votados? Não, nenhum prejuízo. Nós não vamos iniciar essa semana devido à pauta não estar feita, porque tem que ser enviada de forma diferente. Em vez de protocolar do papel, será enviada a pauta via e-mail pelos gabinetes para a Secretaria Legislativa. Como não foi enviada ainda, a gente vai recomeçar na próxima semana. Nós vamos fazer esse trabalho de forma remota durante 15 dias, no caso 4 sessões, ou até quando perdurar os decretos aí com as restrições sobre o coronavírus. Já estávamos, inclusive, aguardando essa decisão, não é, Vanuvo? Semana passada chegamos a conversar sobre isso com o próprio presidente, Laurence Amorim, que disse que iria realmente ter esse diálogo, essa conversa com os demais vereadores para essa decisão. Uma notícia aqui que acabou de ser divulgada, taxa de ocupação dos leitos críticos aqui na região oeste está em 100%, viu? Já não tem mais vaga aqui em Mossoró, gente. A gente veio trazendo na semana passada o colapso lá na região metropolitana, inclusive até ontem, muitos pacientes tinham sido transferidos para aqui, para Mossoró, pacientes da Covid-19 aqui para Mossoró, e agora, de acordo com o Regula RN, do LAS, o FRN e também da CESAP, a região oeste está com 100% de ocupação. Todo o Rio Grande do Norte está com 95,5%, região metropolitana hoje está em 92,8% e a região Seridó 97,1%. Vamos ficar atentos. Imagina só, precisar de um atendimento mais especializado, de uma unidade de terapia intensiva e você não ter para onde ir. Então, vamos ter cuidado, gente?
voltando a falar aqui sobre o assunto, não tem como ser outro assunto. A gente vai permanecer nessa questão da Covid enquanto estivermos nessa situação aí, né, Vunuve? A gente vai trazer política também especificamente, mas também vamos trazer saúde e políticas públicas para a saúde nesse momento que a gente está vivendo. Laritza Queiroz, diretora da Junta Interventora da APAMIM, que está aqui com a gente. No bloco anterior estava falando sobre o que é que está faltando em relação aos repasses, falou já no valor de 2 milhões, que, pelo que entendi, não é, Laritza? É do Fundo Nacional que não tinha chegado a ser repassado pela Prefeitura. Quais são os impactos dessa falta de repasses ali para o hospital? É enorme. Eu posso só aventar a situação dos funcionários que já estavam com salários atrasados e tem também as demandas com relação a fornecedores, né? Visto que durante esse período de pandemia tudo aumentou o preço, o custo de se manter um hospital foi muito maior nesse ano. Você pode perguntar a qualquer gestor hospitalar que a gente comprava um Propofol a R$12, hoje a gente não compra mais nesse valor, é em torno de R$35. Vamos falar de uma simples caixa de luva com 50 pares, que antigamente a gente comprava por R$18, R$20. No ano passado, nesse período. Esse ano está custando R$100 a caixa de luva. Então, assim, tudo isso, esses atrasos impactam no gerenciamento, também na condução do serviço da unidade. É muito desgastante você estar trabalhando e não receber seu salário, né? E sabendo que o dinheiro chegou no município de Mossoró. Em diálogo com o prefeito e com a equipe dele, foi questão de burocracia, não vai mais haver esse descompasso, segundo eles, e esperamos que isso se mantenha até o final da gestão, para que as coisas continuem de forma bem tranquilas entre a maternidade e a gestão municipal. Laritza, existia a dívida de novembro e dezembro, nós já estamos em março, o que está atrasado, o que foi pago? É porque no SUS funciona assim, eu produzo em novembro, mas eu tenho 45 dias para poder receber. Então, novembro a gente deveria ter recebido em janeiro, dezembro a gente deveria ter recebido em fevereiro, certo? É tudo repasses de 2021. Então, isso faz com que exista esse descompasso entre o que a gente recebe e o pagamento, né? A gente estava contando com o dinheiro de janeiro, que seria a produção de novembro, e não chegou. Isso também faz com que a gente tenha que fazer os malabarismos da gestão, né? Conversar com fornecedores, conversar com funcionários para pedir um entendimento enquanto se tenta o diálogo. A gente tentou exaurir o diálogo e, infelizmente, a gente teve que tomar uma medida mais drástica, que é o bloqueio judicial. Então, vamos, só para ficar bem claro, a partir desse bloqueio, do pagamento que foi feito pelo bloqueio, existe ainda atraso em relação aos repasses? Não, aos repasses hoje, com esse bloqueio de hoje, Carol, não existe mais atraso. Vai haver, se Deus quiser, o pagamento de março, se Deus quiser, que deve estar entrando aí no Fundo Municipal de Saúde até o dia 5, para ele repassar esses valores dos fixos e da produção de janeiro para a maternidade, para a gente efetivar os pagamentos oriundos do mês de fevereiro. É assim que funciona. E em relação a, então, paralisação, está descartado qualquer medida assim mais drástica em relação a isso? Eu não vi nenhuma sinalização do meu corpo técnico, dos meus funcionários que lá trabalham, sobre paralisação. O sindicato está no direito dele de movimentar o direito do trabalhador, não faço nenhuma discordância disso, é um direito do sindicato, mas eu não vi nenhum movimento de paralisação dos servidores da entidade, certo? Agradeço a eles aqui de público pela confiança que tem me colocado até agora e é como eu disse a vocês, no dia que cai o dinheiro, no mesmo dia o salário está na conta desses profissionais, que eu entendo que eles têm que ser muito mais valorizados do que são. E aí a gente vai tentando, com tudo isso, dialogando com os fornecedores para poder ir gerindo e não faltar assistência à população mesmo com esses atrasos. Uma dúvida que sempre vem quando a gente está falando de APAMIM, maternidade, é sobre até quando segue a junta interventora atuando ali na unidade.
Pronto, Vanu. Saiu a sentença no final do ano passado, acho que todo mundo se tornou público, o que ele determinou durante mais 2 anos de intervenção judicial e aí abrir para fazer a composição da nova diretoria, né? Como é que vai ser feito, ele ainda vai determinar nos moldes do processo e aí a gente vai tomando ciência e mostrando à população como vai ser feito essa transferência de poder, né, no caso lá. Como é que está a rotina ali dentro da maternidade nesse momento de pandemia, trazendo aí um risco, mas sem poder parar, obviamente, e num momento em que a maternidade trabalha com um momento que é um momento feliz, um momento de esperança, mas sempre fica a apreensão, né? Eu falo do nascimento, né? Do nascimento de filhos, de crianças, de bebês, então... como é que fica nesse momento? Porque existe a apreensão, existe todo o clima pesado em relação à pandemia. É verdade, nesse momento mais crítico que a gente voltou a ter, infelizmente agora, quando a gente pensava que ia acabar, voltou de novo, né? O que mais nos preocupa. Desde o ano passado a gente determinou uma ala dentro da maternidade onde as gestantes e parturientes que estivessem com sintomas gripais, elas eram separadas. E essa última semana a gente tomou algumas medidas bem antipáticas com relação à entrada de visitantes, à entrada de acompanhantes, à troca. Não vai poder ser feita mais de forma tão corrida, vai ter que ter um prazo para a troca para a gente evitar o fluxo de pessoas lá dentro. O grande problema é que a gente tem que diminuir ao máximo para não contaminar ninguém lá dentro, para ter todos os cuidados. Mas um grande problema que a gente vê na população em geral é que se você for hoje na maternidade, todos os nossos funcionários estão de máscara, mas os pacientes, por mais que você trabalhe, a gente tem uma grande resistência do público em geral para usar máscaras e tomar as medidas de controle. Mesmo nossos funcionários lá em cima deles pedindo que usem máscara, fiquem completamente protegidos para não ter um contato com nenhum paciente. Por isso que a gente teve que tomar mais ainda as medidas de restrição de acesso à maternidade. E a gente fica muito preocupado, porque, como Carol disse, a gente está vivendo a melhor fase da mulher, da grande maioria das mulheres, que é o nascimento, né? A pessoa vai lá para ser feliz e para sair mais feliz ainda com seu bebê no colo. E a gente tem que ter muito cuidado com o serviço que a gente está prestando para não contaminar nem essas mães, nem esses bebês. E esse é um cuidado que a gente está tendo lá desde sempre. No próximo bloco, a gente fala sobre o Hospital São Luís. Daqui a pouquinho a gente volta.